Certo, galerinha, o objetivo dessa aula é justamente saber utilizar os recursos, né, o recurso da calculadora, tá, com os números naturais, tá certo? Vamos fazer algumas multiplicaçãozinha básica. Tem algumas multiplicação que não requer multiplicação, algumas operações com os números naturais que não requer a utilização de calculadora, certo? Mas só que é normal, é bom que nós saibamos, porque muitas vezes nós vamos em algum supermercado, né? Nós vamos a algum supermercado e muitas das vezes nós procuramos fazer os cálculos mais rápido possível, tá certo? Então beleza. Nesse caso aqui, se eu quero saber, por exemplo, a multiplicação aqui de um determinado número aqui muito grande, que esse daqui pode ser feito também com o uso do papel e caneta, eu digito o número e multiplicação, o símbolo aqui vezes, né? Multiplicação vezes 6, por exemplo, aqui igual a esse valor aqui, certo? Então beleza. Mas professor, eu quero apaga aqui, tá certo? Beleza. Se eu quero saber a potenciação de um determinado número, por exemplo, se eu quero saber a potência de 2, digito 2. Eu quero saber aqui um determinado valor. Esse daqui, só lembrando que eu estou na calculadora padrão, tá certo? Ao cubo, se eu quero ao cubo, olha aqui, ó, deu 8, né? 8 ao cubo, que é a mesma coisa que deu 2 ao cubo, é a mesma coisa que 8, certo? Nós fazemos a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Se eu, por exemplo, quero aqui o 4 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, porque 4 vezes 4 dá 16. Mas professor, eu quero a raiz quadrada. De 85. Tem raiz? Não, não tem raiz. Ó. Não existe nenhum número multiplicado por ele mesmo inteiro, que é natural, que dá 85. Tá certo? Beleza, mas se for, professor, 121, digito 121 e depois a raiz, certo? Que deu 11, porque 11 vezes 11 é igual a 161, certo? Beleza. Mas professor, nós vimos que não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Eu coloco aqui, ó, negativo de, por exemplo, de 4. Ainda tem, certo? Eu coloquei errado aqui. Vou apagar bem aqui. Menos 4, por exemplo. E a raiz quadrada deu ainda, ó. Porque 0 menos, ele está antes da raiz, certo? Mas se formos colocar, assim, esse determinado valor menos 4 e a raiz quadrada, ó, a calculadora também já identifica que a entrada é inválida, certo? Então não existe raiz quadrada de um número negativo nesse conjunto dos números naturais, certo? Beleza? Beleza. Esse daqui é o de porcentagem. Porcentagem nós vamos ver posteriormente, mas se você quiser saber, tipo, calcular a porcentagem de 400, você digita 400 menos, por exemplo, 10% de 400. 10% de 400 dá um valor, dá 40, certo? A partir disso que dá 40, certo? Que se for algum determinado outro, se for algum outro valor, né? Um outro valor, tipo, se você for cobrar esse valor, então, se tu tiver 40 menos 40%, menos 10%, menos 10% de 400, vai dar exatamente, já faz a subtração, muito rápido também. Aí aqui, agora vamos para a calculadora científica, certo? Tem várias ferramentas aqui, né? Inclusive o nosso, nós vamos trabalhar somente com essas aqui, com essas operações, certo? Posteriormente a gente faz algumas outras, certo? Beleza, beleza. Então vamos lá. Por exemplo, se eu quero um valor 4 elevado a um determinado número. Esse daqui,
lembra muito bem que a calculadora padrão, ela só colocava só até 3, né, até o cubo. Mas aqui, ó, se eu quero elevado a um determinado valor, tipo 4 elevado a oitava potência, eu digito esse daqui, o 4, e esse daqui eu digito aqui, e o 8, certo? Que vai dar um valor aqui, ó, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 8 vezes, certo? Mas, professor, eu quero saber a potência de 10, certo? O que é que você vai fazer, ó? 10, se formos de fazer dessa forma aqui, ó, 10, potência de 10, ó, 10 elevado a 10, certo? Eu digitei o 10, 10 elevado a 10, é a mesma coisa que eu colocar um 1 seguido de 10 zeros, olha aqui, ó, 9 mais 1, 10, certo? Então, professor, ficou fácil, ó. Então só basta só se eu quero 2, olha aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10 que é igual a 100, certo? Beleza, professor, mas que eu quero aqui 10 elevado a 5, digito 5 e potência de base 10, que é nesse caso, ó, dessa forma também, tá certo? Digito o valor e 10 elevado a x aqui, certo, professor? Mas eu quero saber a raiz quadrada de um determinado valor, certo? Vamos lá. A raiz cúbica, por exemplo, a raiz quarta, a raiz quinta de 32, por exemplo. Vamos lá, aqui não dá, né? Nesse caso, então nós temos de colocar especial entre parênteses, né? De 32, certo? 32, aí eu quero 2, aí, ó. Deu 2, certo? Porque eu digitei primeiro, o que foi que eu fiz? Eu digitei aqui entre parênteses 32, a raiz quinta de 32, né? Digitei entre parênteses, vamos lá, digitar entre parênteses, coloco parênteses aqui, 32. Coloco o outro parêntese, aí aqui digito esse daqui e coloco o 5, certo? Colocar o 5 aí, aperto igual que deu 2. Por que deu 2? A raiz quinta de 32 é, nesse caso, 2, certo? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes é igual a esse valor, certo? Então, essa é a explicação básica mesmo daquilo das funções da calculadora, tá? Então, até mais.